Vamos falar aqui hoje de construções geométricas, né, usando régua e compasso. Vamos fazer aqui ângulos, né, de 60 graus, 90 graus e ângulos de transporte usando a régua e o compasso. Primeiramente aqui, ó, vamos construir aqui um ângulo de 60 graus. Então, o primeiro passo aqui, estou aqui com a régua, nós vamos traçar aqui um segmento de reta, né? Vamos colocar aqui um segmento, vou colocar aqui 8 centímetros, né? Colocando aqui um segmento de 8 centímetros, um segmento de reta de 8 centímetros. Próximo passo agora, eu vou pegar aqui o compasso. Aqui no compasso aqui eu tenho aqui a ponta seca, né? E aqui eu tenho a ponta do lápis aqui, ó. Nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Nós vamos abrir o compasso aqui, ó. Vamos colocar, primeiramente aqui, vamos marcar dois pontos aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. E outro ponto aqui, ó. Nós vamos chamar esse ponto que nós marcamos aqui, ó, o ponto A. E aqui o ponto B. Então, nós temos aqui um segmento de reta AB. O próximo passo agora, nós vamos colocar aqui a ponta seca do compasso no ponto A. Aqui no ponto A, a ponta seca. E a abertura do compasso, né, vai ser menor do que o segmento AB. Uma abertura menor do que o segmento AB. Próximo passo aqui agora, nós vamos... eu abri o compasso aqui, ó, com abertura menor que é o segmento AB. Aqui agora nós vamos posicionar o compasso aqui numa certa altura e traçar um arco aqui, ó, né, cortando o segmento de reta AB. Esse ponto aqui, ó, né, onde o arco corta o segmento aqui, nós vamos marcar um pontinho aqui, ó. Próximo passo agora, o compasso aqui, ó, com a mesma abertura, né, que eu fiz o arco aqui, ó, eu não mexi na abertura do compasso. Eu vou posicionar o compasso aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, aonde o arco cortou o segmento de reta AB, né, a ponta seca do compasso sobre o ponto aqui, né. Próximo passo aqui agora, nós vamos fazer um traço aqui, ó, com o compasso, né, para a gente encontrar aqui, ó, a intersecção, né, dos dois arcos aqui, ó. Então vou dar um giro aqui, ó, pequeno giro, né. Então aí o que acontece? Eu tenho aqui, ó, né, o ponto de intersecção. Esse ponto aqui eu vou marcar de vermelho, é o ponto de intersecção aonde os dois arcos se cortaram. Então aqui o próximo passo agora, nós vamos posicionar aqui a reta aqui, ó. Vou colocar a reta aqui, o zero aqui no ponto A. Vou posicionar a reta aqui, ó, no ponto de intersecção. Próximo passo agora, eu vou pegar aqui, ó. Nós vamos traçar uma linha, né, passando aqui pelo ponto A e pelo ponto de intersecção dos dois arcos ali, ó. Aí nós temos aqui o ângulo, né? Esse ângulo aqui, ó, nós acabamos de encontrar. Esse ângulo aqui, ele é um ângulo equivalente a 60 graus, né? Então aqui eu tenho a construção geométrica, né, do ângulo de 60 graus usando a régua e o compasso, né? Para a gente conferir aqui, ó, né, a medida do ângulo, vamos pegar vou pegar o transferidor aqui, ó, só para a gente fazer uma conferência, colocando aqui, ó, no ponto A o transferidor. Nós vimos aqui, ó, a abertura aqui, ó, 60 graus, né? 60 graus aí o ângulo formado, né, pela segmento de reta aí, ó. Aqui agora nós podemos extrair essas linhas aqui, ó, né? Se eu quiser, por exemplo, aqui tirar os dois arcos aqui que eu usei, né, posso extrair aqui e deixar só o ângulo aí, ó. Então aí eu tenho a construção geométrica do ângulo de 60 graus. Então, vamos fazer aqui agora
a construção geométrica usando a régua compasso também do ângulo reto, né? Próximo aqui, ó, letra B, o ângulo reto. A gente construiu o ângulo reto aqui, ó. Que nós vamos também traçar aqui um segmento de reta. Vamos colocar aqui um segmento de reta aqui de 8 centímetros também, ó. 8 centímetros. Nós vamos marcar aqui dois pontos aqui, ó. Vamos colocar aqui, vou marcar um ponto aqui no meio aqui, ó, qualquer lugar aqui da segmento. Marcar aqui esse ponto aqui, ó. Próximo passo aqui agora. Então aqui eu construí um segmento de reta. Voltando aqui, ó, vou só colocar aqui, vamos colocar um vértice aqui, ó. Vamos chamar esse ponto que eu marquei aqui de ponto A. Próximo passo, nós vamos pegar o compasso aqui, ó. Vamos colocar uma abertura menor possível do compasso aqui. Vamos colocar o compasso aqui sobre o ponto A que eu marquei aqui sobre o segmento de reta aqui, ó. Sobre o segmento desse ponto A aqui, ó. Então, próximo passo aqui nós vamos fazer um giro aqui de meia volta. Voltando aqui, vou marcar, colocar uma cor diferente aqui. Vou colocar uma cor amarela aqui no compasso. Então aqui, ó, vamos fazer aqui meia volta. Próximo passo aqui agora aqui, ó, o arco aqui de meia volta interceptou o segmento de reta aqui, ó, em dois pontos. Esse ponto aqui e nesse outro ponto aqui, ó. O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos pegar o compasso. Nós vamos com abertura aqui maior, né? Uma abertura maior aqui, ó, de qualquer tamanho aqui, maior do que o segmento que eu acabei de fazer aqui, né? Então, nós vamos posicionar o compasso aqui nesse ponto aqui, ó, primeiro. E nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Nós vamos dar um risco aqui, ó, né, na altura aqui acima, né? Fazer um arco aqui pequeno, ó. Aqui eu vou posicionar o compasso aqui no outro ponto, né? Do arco interceptou aqui o segmento de reta. Posicionar o compasso aqui próximo aqui e vou fazer um outro risco aqui, cortando aqui o outro, ó, interceptando. Lembrando que o compasso não pode, né, tem que ser com a mesma abertura, né? Os dois riscos aqui com a mesma abertura. E nós temos aqui, ó, os dois riscos aqui se cruzarem aqui, interceptarem nesse ponto aqui, ó, né? O que eu vou fazer aqui agora? Nós vamos pegar esse ponto de intersecção aqui dos dois traços com o ponto A aqui, ó, posicionar a reta aqui no ponto A, pegar a reta aqui, a régua, colocar o zero aqui no ponto A, posicionar aqui a reta aqui, ó. Aí agora nós vamos ligar esses dois pontos aqui, desenhando outro segmento de reta aqui, ó, passando pelo ponto A e pelo ponto de intersecção ali, ó. Aí o que acontece aqui, ó? Nós temos aqui, ó, esse ângulo formado aqui, ó. Esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, né? Esse ângulo aqui, ó, é um ângulo reto, né? O ângulo reto ele mede 90 graus. Então vou fazer o símbolo aqui do ângulo reto, esse quadradinho aqui, ó. Tá um pouquinho torto aqui, vamos consertar isso aqui primeiro. Então aqui, ó, nós temos aí o ângulo reto, né? Esse ângulo aqui é um ângulo de medida igual a 90 graus, né? Lembrando também, né, esse símbolo aqui com quadradinho com ponto, né, no centro aí significa ângulo reto de 90 graus. Então aí é a construção aí, então nós temos a construção do ângulo reto de 90 graus usando a régua e o compasso, né? Tirando aqui para fora os dois arcos e os riscos, né? Então nós temos aí o ângulo de 90.
Próximo passo aqui nós vamos falar de bissetriz, né? O que é uma bissetriz? A bissetriz é um segmento de reta, né? Uma segmento de reta que divide o ângulo ao meio, né? Então aqui eu tenho aqui, ó, a construção, né, nós vamos fazer aqui a bissetriz do ângulo de 60 graus. Esse ângulo que nós acabamos de fazer aqui, ó, de 60, próximo passo aqui eu vou construir a bissetriz dele. Então qual que é o primeiro passo para a gente construir uma bissetriz aqui de um ângulo? Nós vamos fazer aqui, ó, nós vamos pegar o compasso, né, nós vamos fazer aqui uma abertura qualquer no compasso. Essa abertura não precisa ser muito grande. Vou abrir o compasso aqui 5 centímetros, ó. Vou colocar o compasso aqui, abertura de 5. O que vamos fazer aqui agora? Posicionar o compasso aqui, ó, sobre o vértice A aqui do ângulo, ó, o ponto A aqui está aqui, ó, né? Nós vamos posicionar a ponta seca do compasso sobre aqui, ó, o vértice do ângulo. Nós vamos aqui traçar um arco aqui, ó. Traçar um arco, cortando, né, as duas semi-retas ali que formam o ângulo aqui, ó. Nós vamos fazer isso aqui, ó. Aí, o que acontece aqui, ó? Esse arco que nós traçamos aqui cortou aqui o segmento de reta AC e o AB. Então nós vamos marcar aqui o ponto, né, onde o arco cortou os dois segmentos de reta. Próximo passo aqui, ó, vou pegar o compasso, né, com a mesma abertura que está, vou deixar com a mesma abertura, posicionar o compasso aqui, ó, e vou dar um risco aqui, ó. Vamos fazer um giro aqui dando um risco. Aqui, ó. Aí, do outro lado aqui, vou colocar a ponta seca no outro ponto aqui, né, de intersecção do arco com a semi-reta. Vou fazer agora um outro risco, de modo que os dois riscos se interceptam, né, interceptando aqui, ó. Aí eu encontrei aqui, ó, o ponto de intersecção aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Próximo passo, nós vamos fazer aqui, ó, ligar, né? Vamos pegar a régua aqui, ó. Vou colocar a régua aqui, o zero aqui no ar. Posso alinhar ela aqui com o ponto de intersecção, né? E vou agora traçar um segmento de reta aqui, ó, passando pelo A e pelo ponto de intersecção aqui, ó. Nós vamos fazer essa linha aqui, ó. Então aí nós temos aí a construção da bissetriz, né, do ângulo de 60, usando a régua e o compasso. Então essa reta de verde que nós acabamos de fazer aqui, ela é a bissetriz do ângulo, né, do ângulo BAC. Esse ângulo BAC aqui, ó, ele mede 60 graus, né? Então a bissetriz aqui, ó, né, ela divide esse ângulo aqui, ó. Então nós temos aqui, ó, uma divisão do ângulo, ó. Esse pedaço aqui agora, né, um ângulo de 30 graus. E a outra parte aqui, ó, né, é mais 30 graus. Ou seja, a bissetriz é um segmento de reta que divide o ângulo ao meio, né? Então aí nós temos a bissetriz do ângulo de 60. Nós vamos fazer aqui agora uma outra bissetriz, né, para o ângulo de 90 graus. Então o procedimento é o mesmo, né? Nós vamos posicionar o compasso aqui, ó. Eu tenho uma abertura aqui qualquer, né? Uma abertura, a gente escolhe qual abertura que é. Vamos colocar 5 centímetros também, não importa o tamanho. Vamos posicionar o compasso aqui, ó, sobre esse ponto aqui, ó, o ponto D, né? Esse ponto D aqui, ó. Então nós vamos posicionar o compasso ali no ponto D, a ponta seca do compasso sobre o ponto D. Nós vamos fazer também, né, um arco que intercepta os dois segmentos de reta aqui, ó, com o compasso. Então nós vamos fazer um giro aqui com o compasso. Aí nós achamos aqui, ó, os dois pontos, né, de intersecção do arco com os dois segmentos de reta.
com segmento DF e DE. Próximo passo aqui agora, né? Vamos pegar o compasso de novo com a mesma abertura que tal, colocar aqui sobre o primeiro ponto aqui, ó, né, de intersecção do arco com o segmento. Aí nós vamos posicionar aqui numa certa altura aqui, ó. Então vamos dar um giro aqui para a gente encontrar a intersecção. Então aqui girando aqui, ó. Agora vou posicionar o compasso aqui sobre o outro ponto. Aí agora também eu vou dar um outro giro aqui, ó. Aí nós já temos aqui a intersecção aqui dos dois semiarcos aqui, ó. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a régua, ligar, né, o ponto D com o ponto de intersecção aqui, ó. Então vou posicionar a régua aqui no zero, aqui no ponto D, alinhar aqui com o ponto de intersecção. Alinhando aqui. Agora nós vamos desenhar aqui agora a bissetriz aqui, né, a reta bissetriz, ó, passando aqui pelos dois pontos. Então aí, ó, nós temos aí a bissetriz, né, do ângulo de 90 graus. O ângulo de 90. Então aqui, ó, é a bissetriz. Então aqui o ângulo aqui é 90 graus, então cada parte aqui, ó, né, é igual a 45 graus. A bissetriz, ela divide aqui, ó, o ângulo em duas partes iguais. Então nós temos aí duas partes 45 graus. O próximo passo aqui agora, nós vamos construir um ângulo de 75 graus através do transporte dos ângulos de 30 e de 45. Então o que é isso? Vamos usar régua e compasso e construir um ângulo de 75 graus através do transporte. Então aqui eu tenho aqui, ó, o ângulo, a bissetriz aqui do ângulo de 60 e a bissetriz do ângulo de 90, né, que seria a atividade que nós fizemos anteriormente aqui, ó. Aqui é a bissetriz do ângulo de 60, né? E aqui é a bissetriz do ângulo de 90. Então nós vamos pegando aqui essas duas bissetrizes, o que nós vamos fazer para a gente fazer aqui o ângulo de 75 graus? Primeiro passo, nós vamos desenhar aqui um segmento de reta. Então vamos desenhar um segmento de reta aqui, eu vou colocar aqui 12 centímetros. Aí, no próximo passo aqui agora, nós vamos pegar o compasso aqui. Eu tenho que comprar o meu compasso aqui, ele está com uma abertura de 10 centímetros, né? Essa abertura, qualquer tamanho, não importa. Só que se você, nós vamos abrir o compasso aqui, né, a medida tem que ficar a mesma. Não posso mexer no compasso mais. Então, o próximo passo aqui agora, o que nós vamos fazer? Vamos marcar aqui, ó. Aqui nós vamos chamar esses pontos aqui, ó, são os vértices do ângulo. Nós vamos chamar esse ponto aqui, vamos chamar esse ponto aqui de A. Aí, próximo, eu vou pegar o compasso aqui, que está aberto também de 10 centímetros, vou colocar ele aqui, ó, no vértice do ângulo, na bissetriz aqui do ângulo 90, né? Está aqui no vértice aqui, ó. Nós vamos fazer um arco aqui, ó. Esse arco, ele tem que cortar aqui, ó, né? Ele vai cortar os dois segmentos de reta aqui que formam o ângulo de 90 graus, né? Forma aqui o ângulo 90. Pronto. Aí eu vou lá no outro lá, no ângulo 60. Aqui no ângulo 60 eu vou colocar a ponta seca aqui, ó, no verso do ângulo 60, né? Na bissetriz aqui. Vou fazer um arco também, né? Esse arco vai interceptar aqui, ó. Vocês viram que o compasso está com a mesma abertura. Eu não mexi na abertura do compasso. Agora, eu vou fazer
colocar a ponta seca do compasso aqui no vértice, no ponto A aqui do segmento que eu desenhei. Vou fazer um arco aqui, ó, né? Abertura do arco, né? Pode ser um arco aí, né? Tamanho que vocês vão, tamanho aí. Vamos colocar aqui, vamos girar ele aqui, ó, nesse tamanho. Então esse arco aqui ele vai cortar aqui, ó, posicionar aqui a ponta seca. Então aqui, ó, cortando aqui o segmento, ó. Então aí nós pegamos o compasso com abertura de 10 cm, desenhamos colocamos a ponta seca do compasso sobre aqui o vértice do ângulo 90, traçamos um arco interceptando aqui os dois segmentos de reta. A mesma coisa fizemos com o ângulo 60, a bissetriz do ângulo 60, né? Colocamos a ponta seca do compasso aqui no vértice do ângulo 60 da bissetriz e traçamos o arco. E aqui no segmento de reta fizemos a mesma coisa, com o compasso com a mesma abertura, traçamos um arco aqui. E esse arco cortou aqui, ó, nesse ponto. Esse ponto aqui, ó, nós vamos chamar ele aqui de uma letra, vamos chamar ele de B. Próximo passo agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o transporte dos ângulos. Então nós vamos pegar o compasso aqui agora. Eu vou posicionar o compasso aqui primeiro. Lembrando aqui, ó, desse ponto aqui, ó, até esse ponto aqui, nós temos o ângulo de 45 graus. E aqui, ó, desse ponto até esse aqui, nós temos o ângulo de 30. Então, eu vou posicionar o compasso aqui. Vamos pegar o ângulo de 30 primeiro aqui, ó, na ponta seca aqui, em um ponto, né? Pode ser esse aqui com a ponta seca. E nós vamos aqui agora, então aqui, ó, colocando a ponta seca aqui, nós vamos fechar o compasso aqui, de modo que a abertura, né, a ponta seca aqui, ó, e o lápis, né, tem que ficar sobre os dois pontos aqui, ó, do ângulo 30. Então aqui eu abri o compasso aqui com a abertura do ângulo 30. Então o que eu vou fazer aqui agora? Vou pegar o compasso com a mesma abertura lá do 30, colocar a ponta seca aqui no B. Aqui agora vocês viram que o compasso tá, né, tá com a mesma abertura. Eu vou dar um risquinho aqui para me marcar aqui, ó. Pronto. Então quer dizer que daqui do ponto B até aqui é 30 graus, né? Então já tem 30. 30 para chegar até 75, né? Agora eu vou fazer o transporte do ângulo de 45 graus, ó. Aí eu vou colocar aqui, ó, a ponta seca do compasso nesse ponto e a ponta do lápis vai coincidir com outro ponto aqui, para mim transportar o ângulo de 45 graus. Então aqui, ó, posicionando aqui, ó. Então aqui, ó, ponta seca nesse ponto e a ponta do lápis aqui, ó. Então aí eu tenho o ângulo de 45 graus. Agora eu vou transportar para lá, ó. Aí eu vou colocar o compasso agora, ó, a ponta seca aqui, ó, né, a ponta seca sobre a marcação, essa marcação, e vou posicionar aqui, ó, e vou dar um risquinho aqui, ó, para me marcar aqui aonde vai ficar, ó. Pronto. Aí eu já tenho aqui, ó, né, então eu tenho aqui, ó, 30 graus, do ponto B até aqui é 30, 30 mais 45 aqui, ó, vai dar o que? 75 graus. Então aí eu já tenho aqui, ó, o ângulo de 75 graus através do transporte, né? Eu fiz o transporte aqui, ó, pra vocês entenderem aqui, ó, transportei 30, que é daqui até aqui, depois daqui até aqui mais 45, ó. Aí somando os dois dá 75. Próximo passo, agora eu vou pegar a régua aqui, ó, colocar a régua aqui, o zero aqui no ar. Eu vou posicionar a reta aqui, ó, alinhar ela com esse ponto aqui, né? Aí eu vou traçar aqui uma semi-reta, passando aqui, ó, pelos dois pontos. Então aí, essa abertura aqui, ó, aqui eu tenho aqui, ó, o ângulo, né, de 75 graus, né, que foi construído
através do transporte, né, do ângulo de 30 mais o ângulo de 45 graus. Para encerrar aqui, gente, nós vamos fazer aqui agora um negócio chamado que é, vamos conhecer o que desenhar uma mediatriz de um segmento de reta. O que é mediatriz, né? Então, primeiramente aqui, nós vamos fazer uma mediatriz no segmento. Então, primeiro passo, nós vamos desenhar um segmento de reta. Então, vou posicionar a régua aqui, ó. Nós vamos traçar um segmento aqui de reta de 12 centímetros. Aqui, 12 centímetros. Para a gente entender o que é uma mediatriz. A mediatriz, né, ela é um segmento que corta, né, a reta no ponto central, né, e ponta onde a mediatriz intercepta o segmento, forma-se um ângulo de 90 graus. Então aqui, ó, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar o compasso aqui, vou fazer uma abertura aqui maior do compasso, escolher uma abertura qualquer aqui, né? Eu vou marcar aqui 2 pontos na mediatriz. Então esse ponto aqui, ó, e esse outro ponto aqui, ó. Nós vamos chamar esse ponto, primeiro ponto que vamos chamar ele de ponto A, e aqui ponto B. Então aí eu tenho um segmento AB. Eu vou posicionar o compasso aqui sobre o segmento ponto A, ponta seca aqui do compasso sobre o ponto A. Aí eu vou pegar o compasso aqui agora, eu vou fazer aqui, ó, um risco, né, um arco aqui na parte de baixo, de cima, quer dizer, e aqui embaixo também, ó. Vou fazer na parte de cima e na parte de baixo. Agora eu vou posicionar o compasso aqui com a ponta seca aqui no B. E eu vou fazer a mesma coisa, ó, de modo que os dois arcos que eu traçar aqui, ó, vou traçar mais um arco aqui, ó, os dois arcos se cruzam. Eu vou lá para baixo lá agora com o compasso com a ponta seca no ponto B. Vou fazer um risco aqui embaixo também, ó. Aí o que nós temos aí, ó? Nós temos 2 pontos de intersecção aqui, ó. Esse ponto aqui e esse outro ponto aqui, ó. O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos posicionar a régua, né? Colocar aqui nesse ponto de intersecção. Aí eu vou alinhar essa régua aqui, ó. Vou alinhar aqui direito. Vou alinhar ela lá com o outro ponto. Diminuir essa régua aqui um pouquinho. Então tá aqui, ó. Então, nós vamos alinhar aqui os 2 pontos. Então tá mais ou menos alinhado. Próximo passo aqui agora, nós vamos traçar aqui uma reta, né? Passando aqui pelo o ponto superior e o ponto inferior aqui, ó, de intersecção aqui, ó. Vou voltar aqui. Pegada aqui, ó, até aqui, ó, pra cima, quer dizer. Tá dando diferença aqui, vamos alinhar essa régua direito, não tá bem alinhada aqui, quer ver? Vou fazer um alinhamento direito aqui. Ficou melhor. Então aqui, ó, nós vamos pegar aqui, ligando até chegar na reta aqui, ó. Aqui pode passar também para baixo, mas vamos direcionar só aqui, ó. Então aqui, ó, o que acontece? Eu tenho aqui, ó, né, essa reta aqui, ó, essa reta aqui que cortou aqui. Vamos ligar aqui um pouquinho para baixo aqui, vamos passar um pouco essa reta para baixo, quer ver? A gente poder alinhar um pouco aqui. Vou voltar aqui. Então aqui, ó. Então aí
Essa reta de verde que nós acabamos de fazer aqui, ó, ela é chamada de mediatriz, né? Então, o que que essa reta, o que que a mediatriz faz? Então, essa reta aqui, ela chama mediatriz. Mediatriz. Então, o que que é a mediatriz? Ela corta, né, um segmento de reta. Esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui é onde a mediatriz cortou aqui o segmento. Esse ponto aqui, ele é chamado de ponto médio, né? Esse ponto aqui é o ponto médio, M ponto médio. Então, é esse ponto aqui divide, né, um segmento AB em duas partes iguais. Então, aqui, esse ponto aqui, M, é a metade do segmento AB. Então, essa reta aqui, ó, a mediatriz, ela faz isso, ela intercepta o segmento no ponto médio, e esse ângulo aqui, ó, né, um ângulo de 90 graus. Né, esse ângulo que a mediatriz aqui faz aqui com o segmento, né, ele é um ângulo reto, né, um ângulo de 90 graus. Nós temos aí a construção da mediatriz de um segmento de reta. No próximo passo nós vamos fazer aí construção geométrica de polígonos, né, usando polígono regular, usando a régua e o compasso.